Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando. O Brasil se despediu das eliminatórias, perdendo 1-0 lá na Bolívia, em El Alto, mais de 4.000 metros de altitude. Bolivianos conseguiram a vaga na repescagem, portanto ainda tem chance de ir para a Copa no ano que vem. A seleção já estava classificada, mas ficou aquela sensação de que poderia ter sido muito melhor, né? Jogar futebol a 4.100 metros de altitude. Uma experiência horrível. Eu falei que os caras ali querem mais não. A partir do momento que uma equipe te coloca a jogar a 4.000 metros de altitude, para poder ganhar o jogo, acho que isso desfavorece bastante as outras seleções. Um time muito modificado, outro muito motivado. Enquanto a seleção brasileira exibia claras dificuldades com o campo, as condições, o entrosamento, a boliviana seguia o roteiro que preparou para tentar vencer. Aí, espalma Alisson, aquela história de chutar de longe. Miguelito, que defende o América Mineiro, era o atacante mais perigoso dos donos da casa. Ele bateu de direita, Alisson! Botou o Alisson para trabalhar. Praticamente monopolizou as 13 finalizações da Bolívia no primeiro tempo. O Brasil só chutou uma vez no gol adversário, com Luiz Henrique. Carlos Lampe segura firme. A partida se encaminhava para o intervalo, num 0-0 no sufoco, quando o árbitro de vídeo recomendou a revisão de um lance na área brasileira. E o juiz chileno Christian Garay deu pênalti de Bruno Guimarães em Roberto. O juiz estava em cima do lance, não deu pênalti. Para mim, o VAR não tem que chamar, o juiz estava em cima. Sabe, foi uma disputa de bola, o meu ponto de vista ali. Não achei que foi pênalti. Miguelito partiu, bateu, gol! 7º gol de Miguelito, mais do que o artilheiro brasileiro nas eliminatórias, Rafinha, com 5. O atacante do Barcelona foi um dos que entraram ao longo da segunda etapa. Tentou em cobranças de falta, sem muito perigo. A Bolívia continuou comandando as ações. Tome cruzamento, toque de cabeça, Alisson! E não fosse por Alisson, teria aumentado um placar que representou o fim da invencibilidade de Carlo Ancelotti. Colocando um pouco a parte esse resultado de hoje, né, a gente vinha numa crescente boa, então é levar o aprendizado de hoje aqui, o resultado. Esse mesmo resultado que para o Brasil significou encerrar as eliminatórias com derrota pela primeira vez, manteve para a Bolívia o sonho de voltar a uma Copa depois de 32 anos. A altitude como estratégia para eles funcionou muito bem. Em El Alto foram 4 vitórias e 2 empates. Fez toda a diferença para levar os bolivianos à repescagem em março do ano que vem. O que explica a euforia que tomou conta do estádio depois do apito final. Para o Brasil classificado, uma lista de convocados que vai se afunilar nos próximos amistosos. O reencontro já está marcado para daqui a um mês, contra Coreia do Sul e Japão. Tenho máxima confiança no equipo, no time, nos jogadores. Creo que vamos a fazer mundial com éxito, a pelearlo, a lutarlo, todo o jogo. Quando a gente olha para a classificação assim é que fica feio, né? 5º lugar, 28 pontos. Foi a pior participação da seleção brasileira na história das eliminatórias sul-americanas. A sorte é que o número de vagas aumentou, né? Então não teve sufoco para classificar, pelo menos isso. Nesses 2 anos de eliminatórios foram 3 técnicos diferentes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Ancelotti. Vamos virar a chave com o Ancelotti aí que vai dar tudo certo ano que vem na Copa, né? Agora, lembrar o seguinte, perto do fim do jogo, climinha bem sul-americano que a gente não quer mais ver, né? Os gandulas lá da Bolívia começaram a sumir com as bolas do jogo. Olha lá, isso é feio demais. O Alisson foi pegar uma bola ali para repor, olha lá. Aí tava murcha, isso tudo para atrasar o jogo, para ficar ali. Depois do jogo, o presidente da CBF reclamou disso aí que aconteceu. Cara, uma tristeza, né, o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que nós vimos desde a nossa chegada foi um antijogo, mesmo com essa altitude, 4.000 metros. Jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas, tirando as bolas de campo, murchando as bolas, colocando bolas dentro de campo.
Então, me desculpa a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje. Feião isso aí, né? A Argentina perdeu para o Equador, Paraguai venceu o Peru e a Bolívia foi para a repescagem porque a Venezuela perdeu para a Colômbia, perdeu de 6-3. Placar de tênis, né? E o Luiz Soares, não é o Luizito uruguaio não, tá? É o colombiano que joga no Sporting lá de Portugal, meteu 4 gols seguidos. O último a fazer 4 em eliminatórias tinha sido justamente o famoso Luizito Soares do Uruguai há 14 anos. Tá aí o show do Luiz Soares, colombiano, em cima da Venezuela. Como eu disse, terminou 6-3. 4 gols do homem. Luiz Soares. Ô, nomezinho abençoado para centroavante. Aí, mais um. Esse foi fácil. Bom jogador. Hoje tem Copa do Brasil, ao vivo no Sport TV, Fluminense e Bahia. O jogo é 7 da noite, vale vaga já na frente. Se o Flamengo, gente, entrou com um recurso do Superior Tribunal da Justiça Desportiva pedindo efeito suspensivo para o Bruno Henrique. Ele foi punido com 12 jogos por ter forçado um cartão amarelo que beneficiou apostadores em um jogo do Brasileirão de 2023. A decisão deve sair ainda hoje. Se esse pedido for aceito, ele pode jogar contra o Juventude no domingo. E jogos das seleções terça-feira à noite. Nesse momento, 8h11 da noite, tá? E as escalações foram divulgadas pelas seleções. Jogadores do Flamengo: Samuel Lino, titular no Brasil contra a Bolívia, na altitude de 4.100 metros. Gonzalo Plata, também titular na sua seleção do Equador para pegar a Argentina, e Vinha na seleção uruguaia, também titular. Carrascal, outro jogador do Flamengo que está servindo a seleção, reserva no duelo da Venezuela com a Colômbia. Então fica aí a critério de informação, e amanhã a gente atualiza aqui como é que foi a atuação desses jogadores, torcer para que não tenha nada com eles, para que todos se reapresentem ao Flamengo aí da melhor maneira possível num ponto de vista físico, porque o Flamengo terá uma sequência extremamente importante de jogos. Domingo tem o Juventude no Alfredo Jaconi. O Flamengo não vence lá desde 97, um longo tabu. Acho que chegou a hora de quebrar esse tabu. Depois tem Libertadores, casa cheia, depois tem clássico contra o Vasco. Então o Felipe Luiz ele precisa ter todos os jogadores à sua disposição. Vamos falar desse sucesso total que está sendo esse pedido do Flamengo à ONU para que a ONU reconheça o clube como primeira nação simbólico cultural do planeta. Já falei no último vídeo que os antes estão desesperados, dizendo que o Flamengo se acha muito, que isso é a síndrome do Thiago Galhardo, porque o Thiago Galhardo, jogador que está atualmente no Santa Cruz, pelas declarações que o Thiago Galhardo dá, se achando acima de vários jogadores. Enfim, goste ou não, queira ou não, só se fala nisso. O Flamengo pautou a imprensa nas últimas horas, nos últimos programas, mesmo sendo dia de data FIFA, jogo da seleção brasileira, mas muita gente falando sobre o Flamengo. Inclusive o Flamengo emitiu um comunicado oficial que em apenas 7 horas, 100 mil assinaturas foram adquiridas. Inclusive, eu vou ler aqui o comunicado do Flamengo, já vou atualizar. Hoje o Flamengo lançou a campanha Nação na ONU, um movimento que pede o reconhecimento oficial da nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. No pronunciamento especial transmitido pela Flamengo TV, Zico, maior ídolo da história do clube, convocou a torcida. Vamos lá, todo mundo assinando a petição. Quero ver 100 mil assinaturas em uma semana. Em uma semana, Zicão. Em apenas 7 horas já alcançou a marca de 100 mil assinaturas. Esse feito histórico comprova aquilo que todos já sabem. O Flamengo é muito mais do que um clube. É cultura, é identidade, é povo, é uma nação. E a caminhada só está começando. Se em 7 horas já chegamos a 100 mil, quantas vozes teremos unidas até o final da campanha? Então, o link eu não vou ficar divulgando aqui porque eu não sei como é. Pare, esse é um teste para ver quão... autoral, transmissão. Sei que o Flamengo divulgou um vídeo do Adriano, inclusive. Adriano pedindo para a galera se inscrever. Para quem quiser, eu não vou botar aqui no vídeo, nem na descrição, porque eu não sei se pode, mas é peticão.flamengo.com.br. Vou repetir, peticão, porque não usa o C cedilha nem o tio ali, obviamente, peticão.flamengo.com.br. Já fez a sua parte? Faça a sua parte. E enquanto a gente grava esse vídeo aqui, mais de 150